Fala, meus queridos otakus, como vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Estamos de volta aí para mais um vídeo, dessa vez sobre Serengen Souki, segunda temporada, episódio 3. Saiu finalmente aí. Tudo sobre o episódio nós vamos ver aqui, diferença em relação ao mangá, questão da adaptação também, se teve uma adaptação boa, se não teve uma adaptação boa. Tem uns designs ali, eu achei bem abaixo no anime do que em relação ao mangá. Tem algumas diferenças também em relação ao mangá. Vou falar tudo isso aqui, tá bom, pessoal? Mas antes de começar o vídeo, peço que você se inscreva caso não seja inscrito. É muito importante que você se inscreva. Famoso triplo C, hein? Curta, comente, compartilha este vídeo, gente. É muito importante para aumentar o engajamento do canal, para continuar fazendo o canal crescer aí. Muito importante, principalmente, é a sua inscrição. Tá bom, pessoal? Dito isto, bora pro vídeo. O episódio aí de Serengen Souki começa com Haruto indo até a Vila dos Espíritos, né? Ele deixa ali a Asha protegendo o resto do pessoal na casa enquanto ele está fora. E chegando lá na Vila dos Espíritos, através de magia de teletransporte, Haruto acaba encontrando Latifa novamente e as garotas da vila, né? Depois disso ele acaba indo ali conversar com os anciões da vila. Haruto acaba falando para eles o que aconteceu de verdade sobre os Pilares da Luz, a respeito da invocação dos heróis, e ele informou também aos anciões que esses heróis invocados vieram de outro mundo. Quando os anciões ali perguntaram por que ele tinha tanta certeza de que os heróis vieram de outro mundo, Haruto fala que ele estava abrigando 3 dessas pessoas na casa dele e que elas eram de outro mundo. Claro, ele disse que essas 3 pessoas não eram os heróis invocados, e sim eles acabaram sendo pegos na invocação de 2 heróis, né? Eles acabaram vindo como extra aí. Os anciões, eles acabam questionando Haruto sobre como ele consegue se comunicar com essas pessoas de outro mundo. E ele acaba falando que ele conhece a língua deles, né? Porque ele era um reencarnado. Só que a maneira como ele fala, que ele tinha ali uma vida passada, os anciões acabam não compreendendo muito bem. Tanto é que ele fala que depois ia explicar mais tarde para eles ali. Mas só estava contando tudo isso para pedir a compreensão dos anciões sobre a situação dele com essas 3 pessoas de outro mundo. Haruto ali acaba pedindo permissão para os anciões da vila para deixar essas 4 pessoas a morar ali na vila temporariamente. No caso, as 3 pessoas de outro mundo e a Célia, né? Tanto é que ele explica ali que a Célia era a professora dele, que ele tinha salvado ela de um casamento arranjado, né? Até as meninas ficam coradas ali na hora. Então seria 4 pessoas que estariam ali na vila, porque ele precisa de alguma forma procurar um jeito de devolver eles para o mundo original deles ali. Então se ele fica ali protegendo eles, ele não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir se locomover pelo mundo, não vai conseguir procurar informações, porque ele vai estar preocupado ali protegendo eles e ocupado protegendo eles. Então, enquanto ele procura informações, ele pediu permissão ali para deixar o pessoal na vila para que eles protegessem esse pessoal, né, de outro mundo. Depois tem ali uma cena entre Haruto e Latifa. Ele acaba falando para ela que essas 3 pessoas que ele acolheu na casa dele são japonesas e que ele acabou contando para elas de que ele era um reencarnado, até mesmo uma forma de explicar por que ele entendia a língua deles. Ele até mesmo fala para Latifa de que uma dessas pessoas que ele acolheu era a amiga de infância dele, a qual ele sempre foi apaixonado, e a outra era a irmã mais nova dele. Ele até mesmo ele conta isso para deixar a Latifa a par da situação, sobre as pessoas de outro mundo, qual era a relação deles com elas. Só que ele deixa bem claro que o segredo de que ele era o Amakawa Haruto permanece somente entre os 2. Ele não ia contar para essas pessoas sobre ele. Até a Latifa fala, né, se realmente é o desejo dele, ele acaba falando que sim, só que futuramente ele poderia contar. Depois temos ali uma cena em Beltrante, com a Lizelotte e o rei daquele reino, falando sobre a apresentação do segundo herói, no caso a heroína, que acabou sendo a Satsuki, que ela é uma das amigas de Miharu, né, que acabou sendo invocadas para esse mundo. Então aqui a gente tem a apresentação da segunda heroína e também a gente sabe qual que é a situação da Satsuki e onde ela se encontra, né? Ela está em Beltrante. Depois disso nós temos ali a cena na casa do Haruto, né? A Aki acaba questionando a Miharu, vive falando sobre o Haruto, né? Ela até
pergunta o que a Miharu acha do Haruto, e dentre as coisas que ela fala um pouco sobre a personalidade dele, o jeito dele, e também sobre o nome dele, que é um nome muito parecido com o amigo de infância dela. Nesse momento a Aki acaba ficando com raiva, porque acabou comparando com o Haruto, que é o irmão dela. É interessante que ela chama o irmão dela não de irmão, ela fica chamando aquele cara, ele, né, pra ver o nível de raiva que ela tem do próprio irmão. Até mesmo questiona se a Miharu ainda tá apaixonada por ele. Depois disso, ela acaba saindo de casa para esfriar a cabeça, e nesse momento, né, os monstros que o cara encapuzado soltou na noite passada acabam encontrando a casa, e a Aki tá ali fora da casa, e os monstros acabam passando a barreira e atacando com tudo. Nessa hora a Miharu acaba indo atrás da Aki para pedir perdão para ela, tudo, né? Elas estavam juntas e o monstro acaba atacando. E ainda bem que a Aisha acabou sentindo a presença desses monstros e acabou salvando elas do ataque. A Aisha ali começa a lutar contra os monstros, enquanto a Célia protege a Aki e a Miharu. Depois Haruto acaba chegando ali para ajudar eles na luta. A Aisha acaba derrotando os monstros e o Haruto também, né? Acaba derrotando ali facilmente. Aqui vai uma observação nessa parte que é sobre o design dos monstros. Eu achei muito fraco mesmo. O estúdio poderia ter caprichado melhor, já que são 3 monstros só que estavam aparecendo ali. Eles poderiam ter colocado mais detalhes no monstro, fazer eles parecer mais ameaçadores, mais sombrios. Acabou ficando muito simplista, faltando bastante detalhes ali no monstro, no design do monstro. Eles meio que mesclaram ali um 2D com 3D, mais 3D ali. Então resultou nessa aparência muito fraca e simples. Ficou, na verdade, meio zoadinho o monstro. Tá bom. A cena final mostra que o plano do cara encapuzado é enviar os monstros ao redor da floresta para que eles pegam as pessoas, para que eles transformem essas pessoas em monstros novamente, para alimentar ali o plano dele maior, né, para ter uma horda de monstros ali. E assim acaba terminando o episódio, gente. O episódio basicamente foi esse. Eles adaptaram pouca coisa, tá? Pra falar a verdade, eles adaptaram muito pouca coisa. Foi mais a questão da conversa ali, que demorou bastante, né? Basicamente o anime pegou mais essa questão da conversa. Mas esse episódio 3, só pra vocês terem uma ideia, adaptou só 3 capítulos do mangá. Adaptou o capítulo 39, 40 e 41. Teve diferenças? Teve algumas coisas, né? Por exemplo, como o espírito do Haruto só despertou quando ele estava ali com a Miharu, a Aki Masato, na casa deles, quando ele volta para a Vila dos Espíritos, ele acaba informando os anciões da vila que o espírito dele despertou, e ainda pede ajuda para os anciões saber mais sobre a Aisha. É nesse momento que ele informa a vila que o espírito dele despertou, entendeu? Essa é a diferença, né? E teve a diferença aí dessas cenas. Essa questão da Célia também, que é só mais na frente, só pra vocês terem uma ideia, gente, a Célia, depois que ele leva todos ali pra Vila dos Espíritos, ele acaba indo visitar a Célia, ele tem o arco do casamento, ele acaba resgatando, e só depois que ele retira a Célia de lá, né, que a Célia passa a viver junto com o Haruto. Somente depois daquilo. Então tem vários acontecimentos nessa cena que acontece depois do arco do resgate da Célia. Como, por exemplo, a apresentação da segunda heroína. A apresentação da segunda heroína é bem mais pra frente, não é nem agora. Tem mais cena sobre o primeiro herói que apareceu lá no episódio passado. Depois tem mais cena mostrando a heroína, a apresentação dela, da Satsuki ali, onde ela tava. Tem mais cena a respeito da Lizelotte, dos planos dela. Tem bastante coisa ali que é mais pra frente, né? Só que a cena da apresentação eles acabaram colocando nesse exato capítulo. Então é aí essa cena que eles trouxeram pra trás novamente, né? Que é a apresentação da segunda heroína. Teve essa diferença também. E aqui é sobre a diferença dos monstros, né? Que eu falei, olha só o design, gente. Olha a diferença como que tá. No anime, eles são desse jeito, como tá mostrando aí. Pra ver que é bem simplista. Mas olha só o design do mangá como é. Você vê que tem mais detalhes e ele tem uma aparência mais ameaçadora no mangá. Ou seja, né, o design ficou muito melhor no mangá do que no anime. No anime ficou abaixo ali do que deveria ser. E o resto, gente, da história só foi a ordem das cenas trocadas, tá bom? Sobre a questão da Célia, sobre a questão
da Lizelotte, sobre a questão da Satsuki, entre outras coisas, né? Foi mais troca da sequência das cenas ali, né? Que eles estão fazendo isso. Fizeram na temporada passada e pelo que eu tô vendo eles vão fazer bastante nessa temporada também. Basicamente o episódio foi esse, as diferenças foi esses, né? Pra quem quer acompanhar no mangá. O último que adaptou foi o capítulo 41, então se você quiser ler, pode ler a partir do 42 em diante, que vai ter a continuação. Só lembrando que do 42 em diante é a Vila dos Espíritos. Depois tem o arco do casamento da Célia. Beleza, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Basicamente foi muito simplista, né? Esse episódio de Seren Gensou, que não tem tantos detalhes assim, né? Teve poucas diferenças também, então não tem muito o que comentar, né? Mais sobre o que aconteceu no episódio e algumas poucas diferenças, né? Mas espero que vocês tenham gostado, tá bom? Comente se você não comentou, deixe seu comentário, é muito importante, tá bom? Comente se você gostou do episódio, se odiou, achou podre, o que você tá achando do anime Seren Gensou, que é a segunda temporada, se vocês estão gostando, se tá achando mediano, se tá morno, gostaria de saber sua opinião, tá bom? Discordar nunca será ofensa, beleza, pessoal? Ficamos por aqui, até mais, fui!